Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Dia a Dia com Deus. Este é mais um programa da Primeira Igreja Batista de Curitiba e nessa semana nós estamos conversando a respeito de trabalho. Hoje o assunto é chefia, liderança. E para isso estaremos conversando com Carles Kruklis, ele que é diretor financeiro da GVT, estará compartilhando um pouco mais com a gente sobre este assunto. Olá, boa tarde. O programa Dia a Dia com Deus dessa semana está tratando a respeito do assunto trabalho. Hoje, especificamente, a questão da liderança. E nós estamos aqui com o Carles, ele que é diretor financeiro da GVT, exerce um cargo de chefia importante, são centenas de funcionários sob sua responsabilidade. Carles, como que é essa questão da liderança, de que maneira isso influencia a vida pessoal do líder, o clima organizacional da empresa, ou até mesmo em casa, né? O lar, a esposa, os filhos, como que funciona, quais são as características do líder de hoje? Okay. Embora eu tenha essa cara de novinho, eu já trabalho há 23 anos, e um movimento que eu tenho observado é que cada dia mais as empresas buscam analisar a essência do líder, né? Para ver se realmente ele tem valores que são sustentáveis a longo prazo, né? Observou-se na administração passada que empresas cresciam sobre líderes que eles tinham, na verdade, algumas metas pessoais, não olhavam os meios, olhavam apenas o fim, e cresciam, subiam nas empresas, independente da forma, né? Então deixavam um rastro de destruição atrás, e quando chegavam ao poder, eles não tinham sustentação para isso, né? Porque eles, para conseguirem chegar àquilo, eles foram infiéis com os seus líderes, foram muitas vezes desleais com os seus pares e com os seus funcionários, né? Então as empresas cada dia mais buscam líderes que tenham valores e procedimentos éticos que gerem sustentação para o momento que ele crescer na sua carreira e ter um cargo de liderança perante a empresa, né? E esse aspecto também é muito importante, que à medida que você é um líder hoje, você está formando a liderança que vai te substituir, certo? Então a tendência é sempre que a tua equipe espere muito a tua forma de agir. Então se você chega mal-humorado de manhã, muito provavelmente a tua equipe vai ser uma equipe mal-humorada, né? Se você é uma pessoa instável, a tua equipe provavelmente também vai ser instável, né? Então é muito importante o líder ter sempre isso em mente, de que ele vai estar refletindo na sua equipe a sua forma de agir, a sua forma de pensar, né? E não limitando apenas ao trabalho, né? Nós, como pais de família, nós temos também um papel de liderança muito grande em nossos lares, né? E da mesma forma que nós refletimos nossas ações sobre as nossas equipes na empresa, nós refletimos nosso modo de agir, pensar com os nossos filhos, né? Se nós somos instáveis com nossos filhos, se nós agimos fora de casa de uma maneira e dentro de casa de outra maneira, é esses valores errados que estão se passando para os nossos filhos. Ou seja, você é uma pessoa que não tem valores claros, você uma hora age de uma forma, outra hora age de outra forma, né? Então é muito importante a gente realmente buscar constituir essa liderança baseada em fundamentos sólidos, né? E aí, sem dúvida, a Bíblia é o nosso melhor manual para isso, né? E hoje o mercado está reconhecendo que o que os livros de autoajuda, de administração falam hoje, a Bíblia já falava há séculos atrás que é assim que ia funcionar, né? Obrigado, Carles. Nós ouvimos então aí a respeito de valores, referências. Nós vamos ouvir agora uma mensagem também do pastor Pascoal Peragini Júnior a respeito deste assunto. Liderança é algo que o Brasil precisa. Quando a gente fica olhando o que está acontecendo nesse país, as dificuldades, os escândalos, é uma coisa tão triste, tão difícil. Eu me lembro que quando a CPI estava acontecendo no final do mandato anterior do nosso presidente, eu vim para o meu gabinete para atender em aconselhamento. E foi a minha primeira vez na vida que eu trouxe um rádio. Coloquei o rádio na CBN e abaixei o volume. E à medida em que as pessoas entravam e saíam naqueles intervalos de alguns segundos, às vezes alguns minutos, eu aumentava o volume do rádio para saber o que estava sendo dado em depoimento na CPI, diante de tantos escândalos que aconteciam no Brasil. Havia no coração de cada brasileiro, no meu coração, um sentimento de revolta, porque os nossos líderes não eram dignos da nossa confiança.
Quando eu olho para essa história que eu vivi, que você viveu, faz parte da nossa história, eu me lembro daquilo que a Bíblia ensina a respeito das características de um verdadeiro líder. Um dia o sogro de Moisés o viu lidando com toda aquela multidão de pessoas e realmente sucumbindo diante das demandas, das necessidades dos liderados. E disse: olha, não é boa coisa o que você está fazendo e você precisa escolher homens para ajudar você na liderança do seu povo. E deu a Moisés alguns critérios. Quais são os critérios de Deus para que líderes possam ser levantados no meio do nosso povo? Você vai encontrar essa palavra no livro de Êxodo, no capítulo 18, no verso 21, onde a Bíblia nos diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. O que a palavra de Deus nos ensina como característica de um líder é, em primeiro lugar, competência. Os líderes precisam ser competentes. Por isso, quando você está estudando, quando você está trabalhando, quando você está pensando em ascender na sua profissão, você precisa de preparo, você precisa de competência. E quanto mais hoje, onde a competitividade é tremenda, onde as exigências e as demandas da vida moderna são tão intensas, precisamos de competência. Precisamos ser treinados e aperfeiçoados. Mas a competência não é tudo, porque eu posso ser tremendamente competente, mas não posso ser, às vezes não sou, confiável. E esta é uma segunda característica, que nós precisamos ser, o líder precisa ser um homem confiável, um homem comprometido com a verdade, um homem que tem uma só palavra. A gente ouve falar do passado, de quando um fio do bigode valia tanto quanto um contrato assinado. Eu quero dizer que nós precisamos hoje de pessoas comprometidas com a verdade, pessoas confiáveis, pessoas de uma palavra só, para que sejam modelos para o mundo moderno, para as pessoas que vivem na sociedade, de tal maneira que quando a gente escute aquela palavra, saiba, olha, esse é um homem de verdade, esse é um homem comprometido com a verdade. A terceira coisa que a Bíblia nos ensina é que o líder não pode ser alguém avarento ou apegado ao dinheiro. Por quê? Ele pode ser competente, pode ser alguém da verdade, mas pode ser seduzido pelo dinheiro. E é isso que nós vimos e nos escandalizou no Brasil inteiro, ver quantas pessoas que foram dignas do nosso voto, da nossa confiança, ou foram assessoradas por outras pessoas, foram tão facilmente corrompidas pelo ganho, pelo dinheiro. O coração delas não estava na liderança, o coração delas não estava no seu propósito de vida, mas o coração delas estava em conseguir o seu lucro. A quarta coisa que precisa um líder viver é temer a Deus. Todo líder tem que entender que ele presta contas. Ele presta contas para si mesmo, para os seus, para as pessoas que ele lidera, mas ele presta contas a Deus. E se o temor do Senhor não estiver no nosso coração, se nós não entendermos que há um Deus justo e verdadeiro, que nós prestamos contas, que checa a nossa vida, que trabalha o seu amor sobre nós, mas também pede de nós que nós estejamos correspondendo o seu amor e a sua graça, nós nos perderemos nos caminhos e nos convites da própria existência. Por isso, um líder de verdade é alguém capaz, alguém comprometido com a verdade, alguém que não se seduz pelo dinheiro, mas alguém que teme a Deus e confia na sua graça. A palavra de Deus nos ensina que os líderes de uma nação, os líderes de um grupo ou de um povo, são como que bênçãos de Deus sobre a terra. Por isso,
Se essas pessoas forem comprometidas com o Senhor e com a palavra de Deus, com o seu temor diante do Senhor, o exercício da sua liderança se transformará num ministério que abençoa toda a terra. Ah, como o Brasil precisa de líderes. E os líderes que o Brasil precisa começam conosco. Eu sou um deles, você também. E cada homem, cada mulher lidera alguém. Há alguém olhando para você. Por isso, você precisa ser essa pessoa que teme a Deus, que busca viver essa capacidade, que caminha com a verdade e não é seduzido pelo dinheiro. Seja um líder. Você acompanhou aí mais um programa do Dia a Dia com Deus. Se você deseja receber mais informações, notícias, acompanhar os programas que já foram transmitidos, acesse www.diaadiacomdeus.com.br. Amanhã estaremos de volta aqui na Band, às 1h30 da tarde.